Olá, nós seguindo o nosso curso de Direito Eleitoral, trataremos hoje sobre causas de inelegibilidade infraconstitucionais. A própria Constituição, através do seu artigo 14, trouxe várias situações em que o cidadão ficava inelegível. Na prática, ele fica impedido de exercer o seu direito político passivo, o seu direito de se candidatar. Essa própria Constituição já fez a previsão de que lei complementar traria novos casos de inelegibilidade. Essa situação ocorreu já no ano de 1990, através da publicação da Lei Complementar número 64 daquele mesmo ano, de forma que foram criados novos casos de inelegibilidade. A sociedade brasileira, de maneira geral, exigiu ao longo do tempo, ao longo da história, de que essas normas de inelegibilidade elas fossem intensificadas. E isso aconteceu no ano de 2010, a partir da edição da Lei número 135, a tão famosa Lei da Ficha Limpa, que na prática trouxe alterações para a Lei Complementar de 90. A Lei da Ficha Limpa, uma lei de iniciativa popular, apresentada de maneira organizada, principalmente pela Confederação Nacional dos Bispos do Brasil e a Ordem dos Advogados do Brasil, conseguiu trazer, atendendo os anseios da população, novas situações em que pessoas condenadas, principalmente, os ditos pessoas com ficha limpa, também ficariam impossibilitados. É claro que essa impossibilidade não é eterna, ficavam impossibilitados por um período geralmente de 8 anos de participar de novas eleições. Então, a aula de hoje é justamente para analisar essas condições de inelegibilidade, essas causas de inelegibilidade previstas abaixo da Constituição, portanto, causas de inelegibilidade infraconstitucionais. O artigo 14 da Constituição Federal, lá no seu parágrafo 9º, é muito claro. Lei complementar estabelecerá novos casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação. No caso, já adianto, geralmente em 8 anos cessa essa inelegibilidade, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para o exercício de mandato, considerada a vida pregressa do candidato, e a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso do exercício da função. Nesse ponto específico, a Constituição Federal está se referindo ao abuso de poder político, que é aquele em que a pessoa, dependendo da posição que ela ocupa, geralmente um cargo público, um cargo eletivo, ela tem condições de usar da máquina do Estado, do poderio do Estado, representando pela contratação de servidores, representando pela utilização da estrutura pública para benefício próprio nas eleições, o que representa abuso de poder econômico, bem como, ou representa abuso de poder político, bem como aquele caso em que alguém que tem muito dinheiro, que tem muitos recursos, que tem muito patrimônio, utiliza-se desse aí para fazer favores em troca do voto, o que representa na prática uma fraude ao processo eleitoral. Abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta. Primeiro caso de inelegibilidade que a gente tem é aquele momento em que acontece uma condenação definitiva, não é isso? Então, alguém que teve uma condenação e foi transitado em julgado, ou por órgão colegiado, por abuso de poder em eleições. Então, tem uma situação de inelegibilidade específica para quem é condenado por abusar e praticar fraude nas eleições. Fraudes representadas pelo abuso do poder econômico já citado, ou pelo abuso do poder econômico. O interessante aqui é que isso é uma novidade trazida pela Lei da Ficha Limpa, é que não se exige mais uma condenação definitiva, não se exige mais uma condenação transitada em julgado. Basta que você tenha uma condenação proferida por órgão colegiado
que você já vai ter a situação de inelegibilidade. Essa é uma novidade trazida pela lei da ficha limpa e que provoca essa inelegibilidade por 8 anos. A lei complementar de 90 ela é muito clara, no sentido de que são considerados inelegíveis os que tenham contra sua pessoa representação julgada procedente pela Justiça Eleitoral, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado. Então, olha só, ocorrido uma representação dentro da Justiça Eleitoral, nós estamos nos referindo a processos que correm na Justiça Eleitoral, processos eleitorais, e essa representação gerou uma condenação definitiva, no caso de coisa julgada, ou por órgão colegiado, no caso, pelo menos, uma condenação proferida por um dos tribunais regionais eleitorais, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado, em processo de apuração de abuso de poder econômico ou político. Então, voltamos àquela situação. É necessário que essa representação se refira a abuso de poder econômico ou abuso de poder político para ter potência geradora de uma inegibilidade para a eleição na qual concorrem ou tenham sido diplomados, bem como para as que se realizarem nos 8 anos seguintes. Então, a lei também aí, ela é clara no sentido de quando começa a contar esse período de inegibilidade. No início da edição da lei, teve muita discussão a respeito disso, se esse prazo de 8 anos, a pessoa fica inelegível 8 anos, se esse prazo de 8 anos começava a contar da eleição ou simplesmente do momento da condenação. Foi a jurisprudência do STF que veio e foi taxativa no sentido de determinar e colocar letras claras à discussão, no sentido de que é muito clara a lei complementar, as leis complementares, porque no caso elas se juntam, e é a lei 135 que dá a redação mais moderna à lei complementar 64, no sentido de que esse período de 8 anos de inegibilidade passa a contar lá da eleição em que, disputando, a pessoa praticou o abuso de poder econômico. O interessante também é que ela não se livra, é determinada a inegibilidade para aquela própria eleição. Então, significa dizer o seguinte: se um candidato, não interessa o cargo para o qual ele está concorrendo, pratica abuso de poder econômico ou abuso de poder político, é representado e a Justiça Eleitoral decide que realmente aconteceu aquele abuso de poder econômico ou político, a consequência direta é que, para aquela eleição, ele está inelegível. Ou seja, se ele foi vitorioso naquelas eleições, ele não será diplomado ou ele terá o seu diploma cassado. Perfeito? Lembrando que é a diplomação que dá o resultado oficial a uma eleição. É através da diplomação que a Justiça Eleitoral vem e diz que estamos declarando oficialmente quem são os vencedores, quem foram os eleitos nessa eleição. Então, essa representação ela já tem, e que resultou na condenação por abuso de poder econômico ou abuso de poder político, ela já tem o poder, ela já tem um condão de gerar, a partir daquela própria eleição, a inelegibilidade, de forma que a consequência é a cassação do diploma eleitoral, se ele já tiver sido conferido, ou evitar a diplomação dos eleitos, no caso. Volto a afirmar, contamos a partir daquela eleição, então, um período de inelegibilidade de 8 anos, situação específica para abuso de poder econômico ou para abuso de poder político ocorrido durante a eleição. Essa situação, ela aparece muito, ela é muito cobrada nos concursos públicos, tanto que eu fiz questão de trazer aqui uma questão do concurso de procurador legislativo da Câmara Legislativa do Distrito Federal de 2018. Foi um concurso da Fundação Carlos Chagas, e é uma questão que traz o seguinte enunciado:
A representação movida em face de Augustus foi julgada procedente, tendo este sido condenado por abuso de poder econômico na eleição e declarado inelegível pelo prazo de 8 anos. Esse prazo será contado do dia. Aí, a partir de quando será feita a contagem? Nós já esclarecemos que esse posicionamento no início não era pacífico, a jurisprudência veio no sentido de pacificar essa situação e fixou como início, a data para o início da contagem do prazo de inegibilidade, o dia da eleição em que houve o abuso do poder econômico ou político. Letra A. É contado do julgamento do recurso interposto da sentença que julgou procedente a representação, descartada a possibilidade da instauração da representação pela prática de abuso de poder econômico. Já adiantamos que hoje está muito claro, muito definido, no sentido que é do dia das eleições. Da sentença que julgou procedente a representação, outrora teve muitos julgadores, muitos doutrinadores, muitos técnicos e profissionais do direito que defendiam que a contagem seria da sentença que julgou procedente a representação. Tanto que aqui no nosso estado do Tocantins, isso gerou uma situação inusitada. Inicialmente, um ex-governador que foi candidato ao Senado, ele teve problemas eleitorais em razão de se considerar como prazo para o início da contagem da sua inegibilidade, o dia da condenação. E, posteriormente, essa mudança na análise, essa mudança jurisprudencial que, na prática, determinou a análise da situação fática frente à lei, criou uma situação mais benéfica a esse político, no sentido de que o prazo para a contagem da sua inegibilidade retrocedeu para a eleição anterior em que tinha ocorrido o suposto abuso de poder econômico ou político, e no início do processo eleitoral, um candidato que estava inelegível, como a contagem do prazo ela retrocedeu no tempo, observou-se a passagem dos 8 anos da inegibilidade contados a partir agora daquela eleição lá pretérita, e essa pessoa teve condições de elegibilidade e, no caso, pôde ser candidato, chegando inclusive à vitória eleitoral. Letra D. Da eleição em que ocorreu o abuso de poder econômico, taxativo posicionamento jurisprudencial, e hoje a gente observando, fazendo a leitura da Lei Complementar de 90, observa-se claramente que o posicionamento em que a base, o início da contagem da eleição, o início da contagem da inegibilidade, é a eleição, e isso se perdura por mais 2 pleitos, no caso, 8 anos. Resposta correta, letra D. E esclarecendo, vamos fazer a análise da letra E ainda, do trânsito em julgado da decisão que declarou inelegibilidade, muito claro no sentido de que a inelegibilidade é contada a partir da eleição. Temos ainda uma nova situação de inegibilidade infraconstitucional que está previsto justamente lá na Lei Complementar de 90, com as alterações da Lei 135 de 2010, que é aquele caso que fica inelegível a pessoa que tem uma condenação criminal definitiva ou por órgão colegiado. A Lei Complementar 64 de 90 define o rol de crimes. Então, interessante é que essa fixação dos crimes, da condenação criminal que gera inegibilidade baseada na Lei 64 de 90, ela não é aberta, ela não atinge todos os crimes. A própria lei traz a relação de crimes em que, ocorrendo uma condenação transitada em julgado ou por órgão colegiado, gera uma inegibilidade. Isso não acontece para qualquer crime, isso só vai existir para crimes específicos, ou seja, nós temos um rol taxativo previsto na própria Lei Complementar de 90. Mais uma vez, nós vimos aqui a Lei 135 de 2010, a Lei da Ficha Limpa,
muito presente. Antigamente era necessário uma condenação criminal transitada em julgado, hoje não é necessário. Basta que você tenha uma condenação criminal proferida por um órgão colegiado, por um tribunal, para que nós tenhamos uma situação de inegibilidade, afastando aqui a possibilidade de que o processo criminal tenha chegado ao fim. Então, olha só, são inelegíveis para qualquer cargo. Letra E, os que forem condenados em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, desde que a condenação até o transcurso do prazo de 8 anos após o cumprimento das penas. Então, quanto tempo dura a questão da elegibilidade? Está muito claro também aqui a legislação. Os que forem condenados em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, né? Desde que a condenação até o transcurso do prazo de 8 anos após o cumprimento da pena pelos crimes. Então, a partir da condenação, nós temos o período aí de 8 anos de inegibilidade. Para quais crimes? Primeiro crime, crimes contra a economia popular, a fé pública, a administração pública e o patrimônio público. Então, o próprio artigo 1º, lá na sua linha E, ele cita quais são os crimes e é um rol taxativo em que nós teremos inegibilidade. Se o crime não se encontrar num desses rols, mesmo que a pessoa tenha uma condenação transitada em julgado, ela não fica inelegível. Segundo crime, contra o patrimônio privado, o sistema financeiro, o mercado de capitais e os previstos na lei que regula a falência. Terceiro, contra o meio ambiente e a saúde pública. Então, é muito comum, principalmente para os gestores, membros, chefes do poder executivo, hoje ter uma preocupação muito grande com a questão ambiental, justamente porque os crimes praticados contra o meio ambiente, e é muito comum você encontrar aí gestores com problemas, respondendo a ações criminais e sendo condenados criminalmente por questões ambientais. É muito comum que você tenha prefeitos e gestores respondendo a esse tipo de processo, chegando até uma condenação. Então, a preocupação hoje é muito maior, porque crimes contra o meio ambiente, em que ocorre uma condenação transitada em julgado ou por órgão colegiado, deixa o condenado inelegível também pelo período de 8 anos, ou seja, ocorre ali um período de suspensão dos seus direitos políticos passivos, não é isso? E crimes contra a saúde pública. Eleitorais, crimes eleitorais para os quais a lei comine pena privativa de liberdade, crimes eleitorais em que ocorre tem a previsão de pena de reclusão ou de detenção, de abuso de autoridade, nos casos em que houver condenação à perda do cargo ou a inabilitação para o exercício da função pública. Então, olha só, o rol é taxativo, inclusive, no sentido de especificar condições para que o crime gere inegibilidade. Ocorre inegibilidade no caso de condenação por crimes de abuso de autoridade, não é isso? Mas, desde que haja condenação à perda de cargo ou inabilitação para exercício de função pública. Crime de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, crime de tráfico de entorpecentes e drogas afins, racismo, tortura, terrorismo e crimes hediondos, qualquer crime hediondo, crime de redução à condição análoga de escravo, crime contra a vida e a dignidade sexual e, finalmente, crimes praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando. Ocorre que a pessoa foi condenada, transitada em julgado ou por órgão colegial de um desses crimes do rol, e eu digo que é um rol taxativo, ela tem definida pelo prazo de 8 anos a sua inegibilidade. Se a condenação se trata de crime que não está no rol taxativo, não temos a potencialidade necessária para se gerar situação de inegibilidade, baseada, é claro, aqui na legislação complementar. Eu tenho ainda caso daquele gestor ou ex-gestor que fica inelegível, quando ocorre a desaprovação de contas de gestão. Então, isso atinge muito os chefes do Poder Executivo, prefeitos, governadores, presidente da República,
e também atinge os chefes dos poderes legislativos. Então, o presidente da Câmara, o presidente da Assembleia, presidente das casas do Senado, eles também têm obrigação, eles têm um papel executivo de administração e têm o dever de prestar contas. Então, na linha G do artigo 1º, inciso 1 da Lei Complementar 64/90, é muito claro no sentido de que estabelece a inegibilidade decorrente de desaprovação de contas de gestão, mas exige para sua configuração a presença dos seguintes requisitos cumulativamente. Então, gente, são condenações relativas à prestação de contas de quem é gestor de algum órgão público. Lembrando que no caso dos municípios que estão aqui mais próximos, hoje nós temos a definição de que quem analisa as contas da gestão pública municipal é a Câmara de Vereadores. Então, o Tribunal de Contas, ele faz uma análise técnica, ele é um órgão auxiliar, um órgão técnico que faz a análise da prestação de contas e que, finalmente, ele profere um parecer e é a Câmara de Vereadores que faz esse resultado, esse julgamento definitivo. Então, é necessária a desaprovação proferida pela Câmara de Vereadores. Com relação ao chefe do Poder Legislativo Municipal, ou seja, o presidente da Câmara de Vereadores, essa aprovação ou desaprovação já é proferida pelo próprio Tribunal de Contas. Agora, é qualquer desaprovação de contas que gera inegibilidade, a lei também é muito clara no sentido de definir isso, e isso, inclusive, facilita a análise. E isso é muito importante para dar clareza ao que pretendia o legislador no momento da edição da lei. Então, é necessário uma desaprovação de contas, mas é necessário também que são contas relativas ao exercício de cargo ou função pública. É necessário que a rejeição das contas seja feita pelo órgão competente. Lembra lá a situação de que desaprovação de contas feita pelo Tribunal de Contas, no caso de chefe do Poder Executivo, é necessário que ela seja corroborada, é necessário que ela seja validada pelo Poder Legislativo correspondente. No caso de prefeito, é necessária a desaprovação da Câmara de Vereadores. No caso de governador de estado, é necessária a desaprovação pela Assembleia Legislativa. É necessário que ocorra insanabilidade de irregularidade verificada. A irregularidade é sanável se e pode ser sanável aquela irregularidade e o gestor tomou providências para que isso ocorra, nós temos a possibilidade de não ter configurado a inegibilidade. Caso a caso em que a inegibilidade for discutida, e geralmente acontece em processos judiciais eleitorais, o juiz eleitoral ou juízes dos tribunais regionais eleitorais farão justamente a análise de se todas essas condições estão presentes para se definir uma inegibilidade. É necessário que esteja configurado um ato doloso de improbidade administrativa, se o gestor demonstrou culpa, que demonstrou a falta de um ato doloso, ou simplesmente, mais fácil entender, demonstrou a boa-fé, demonstrou que não existiu má-fé na prática daquele ato, não se configura o ato doloso de improbidade administrativa. Não é necessário apenas que seja um ato de improbidade administrativa, é necessário que seja um ato doloso. E o gestor consegue também, nesse caso, não se configurando o ato doloso de improbidade administrativa, afastar essa possibilidade de inegibilidade. Irrecorribilidade do pronunciamento de desaprovação das contas, ou seja, se as contas foram reprovadas, mas ainda existe a possibilidade de recurso, não se considera a inegibilidade. Então, é necessário, nesse caso, que a gente tenha uma condenação definitiva. Isso a gente observa principalmente no caso de chefes do Poder Legislativo. Quando as contas do presidente da Câmara ou as contas do presidente da Assembleia vão para análise pelo Tribunal de Contas, lá é o órgão que tem competência para efetuar o julgamento das contas, aprovar ou desaprovar as contas. Nesse caso, existe um órgão recursal dentro do próprio Tribunal de Contas. É necessário que não tenha possibilidade de recurso. Se existe possibilidade de recurso, as contas
desaprovadas já, mas em situação de análise ainda, em situação de análise recursal, não gera também inegibilidade, até o momento em que não existir mais recurso e seja confirmada a condenação. E temos ainda a inexistência de suspensão ou anulação judicial do arresto de rejeição das contas. Então, quando as contas são definitivamente rejeitadas, definitivamente desaprovadas, existe a possibilidade ainda de do prejudicado, no caso, do inelegível, recorrer ao Poder Judiciário para anular esse processo. Não, se nós tivermos uma decisão que suspende ou que anula a rejeição de contas, nós também teremos suspensa até a análise definitiva, no caso de suspensão, nós teremos suspensa a situação de inegibilidade. É muito comum casos de pré-chefes do Poder Legislativo, presidente de Câmara, presidente da Assembleia, chegarem às eleições em situação de inegibilidade, entrar com procedimento judicial discutindo aquela desaprovação das contas e conseguir uma liminar que, na prática, um efeito cautelar naquele processo, que, na prática, está fazendo o quê? Está suspendendo aquela rejeição de contas e, portanto, ele fica em condições de disputar as eleições. Lembrando, gente, que o momento de se demonstrar a elegibilidade, ou seja, a inexistência de inegibilidade, é no momento do registro da candidatura, da análise desse registro de candidatura, da aprovação desse registro de candidatura, e se naquele momento tem uma suspensão da rejeição de contas, a pessoa torna-se elegível, mesmo que no futuro, depois dele ganhar uma eleição, por exemplo, ele não tenha resultado positivo no processo e venha, por exemplo, a ser condenado definitivamente à desaprovação de contas durante o período eleitoral. Ele estava inelegível e isso não vai gerar reflexo no exercício de um possível futuro mandato. E temos, finalmente, situação de condenação definitiva ou por órgão colegiado por ato doloso de improbidade administrativa que gere dano ao erário e enriquecimento ilícito. Isso se observa muito costumeiramente nas ações civis públicas. Então, é a ação civil pública que é o mecanismo, não é o único mecanismo, mas é o mecanismo mais utilizado para tentar responsabilizar aquele gestor, aquele ocupante de função pública que praticou ato de improbidade administrativa. É necessário que, para se gerar a inegibilidade, esse ato de improbidade administrativa seja doloso, esteja caracterizado por dano ao erário, trouxe prejuízo para o poder público e também enriquecimento ilícito para quem praticou aquele ato de improbidade. Então, o artigo 1º, inciso 1º da Lei Complementar nº 64/90 estabelece a inegibilidade decorrente de condenação por ato doloso de improbidade administrativa e exige para sua configuração a presença dos requisitos cumulativamente. Então, é necessário uma condenação por improbidade administrativa. Repito, geralmente essa condenação é conseguida numa ação civil pública e essa condenação deve ser representada por ato doloso de improbidade administrativa e também essa tem que ser relativa à situação que gerou dano ao poder público, dano ao erário e também enriquecimento ilícito. Está lá, ó, condenação é a presença dos seguintes requisitos cumulativamente: condenação à suspensão dos direitos políticos. Condenação à suspensão de direito político significa que gera, no caso, inegibilidade, não é isso? Pelo período de 8 anos, que é o escopo da Lei Complementar de 90. Decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, não é isso? Decisão definitiva ou proferida por órgão judicial colegiado. E, no caso, é necessário que a gente tenha ato doloso de improbidade administrativa que tenha causado, concomitantemente, lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito. Então, nós temos aqui 4 situações, 4 tipos de condenações que geram inelegibilidade infraconstitucional baseado nessas duas leis aí, ó, complementares de 64, complementares 64 de 90 e 135 de 2010. Primeiro caso,
quando a gente tiver condenação definitiva por órgão colegiado por abuso de poder nas eleições, condenação criminal definitiva por órgão colegiado, relativa a crimes previstos no rol taxativo da lei, desaprovação de contas de gestão, não é isso? Com os detalhes e os requisitos também apresentados pela própria legislação. E, finalmente, eu tenho a pessoa inelegível, quando ela se encontrar na situação de condenado definitivamente ou por órgão colegiado, por ato doloso de improbidade administrativa que gere dano ao erário, enriquecimento ilícito. Então, ficamos por aqui. Foi novamente um imenso prazer. Esperamos contar com o aprendizado de todos e aguardem pela nossa próxima aula de direito eleitoral.